quero trazer aqui uma reflexão, a palavra de Deus que colocou no meu coração nessa semana. E eu quero convidar aí a você a abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo. Tá? Você vai ligando, abrindo a tua Bíblia, a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus. Mas eu quero falar aqui sobre... Existem muitos pecados que a gente comenta, que a gente fala. Alguns a gente identifica muito fácil, né? A gente consegue ver as pessoas. A gente tem os pecados, né? A gente chama às vezes de pecadões, ou pecados que a gente está mais acostumados, né? Mentira é um deles, adultério, a gente tem o roubo, o assassinato, né? A gente vai falando sobre vários pecados que muitas vezes a gente identifica, são pecados que a gente não procura cometer, né? Ou a gente acaba até aconselhando ou condenando aqueles que cometem, como um assassinato ou coisa do tipo. E a gente vai encontrar que isso são pecados que a Bíblia nos aponta como coisas erradas. Então, por ela apontar e trazer luz, a gente entende que isso não agrada a Deus. Então, a gente se abstém, a gente não vai machucar alguém, a gente não vai roubar alguém, a gente não vai mentir para alguém. Essa é a ideia da palavra de Deus. Porém, tem um pecado que ele acabou se incorporando dentro da sociedade, dentro da igreja, e ele é muito bem aceito. E muitas vezes ele não é enxergado como algo ruim. Ele não é visto como algo que se torna pecado e que Deus abomina, que Deus não quer que a gente cometa. Algo que realmente cauteriza a nossa mente e faz com que a gente perca o sentido de qual é esse pecado. E daí você já deve estar se perguntando qual que deve ser esse, né? Será que é honra aos pais? Poderia até ser um deles, né? Que está meio fora de moda, vamos dizer assim, né? Falar sobre isso. Mas tem um que é sobre algo que a palavra de Deus vai nos apontar. Mas antes da gente falar sobre qual que é, e você talvez já vai começar a entender, eu queria perguntar aqui, quem às vezes chega no domingo, final de mês, né? E vai chegando aí perto dessa época que vai ter um feriado prolongado, e você está se sentindo assim meio que esgotado, cansado, sobrecarregado. Levanta a mão. Tem alguém assim? Tem pessoal, a maioria do pessoal está light, assim, está tranquilo, voltou de férias agora, está 100%, né? Está com a energia toda. Às vezes a gente já volta cansado. Mas muitas vezes a gente se sente assim, né? A gente se sente fisicamente, não só fisicamente de corpo, porque às vezes o nosso corpo se recupera com uma noite bem dormida, mas às vezes mentalmente a gente está esgotado, mentalmente a gente está assim no nosso limite, nas nossas emoções, dentro do nosso coração. E aí esse cansaço mental, esse cansaço às vezes físico, ele nos leva a um estresse. Então a gente vive numa geração estressada, um povo estressado, né? Uma pessoa que se estressa quando o celular trava. A pessoa, outro dia eu fui ali na Rua da Cidadania, tinha uma pessoa lá, estava desesperada que o celular dela travou, pifou, não funcionava. Estava estressada por causa do celular. Então a gente se estressa por causa do celular. A gente tem oscilação de humor. Então a gente acorda bem e fala, nossa, hoje o dia vai ser tremendo. E a gente termina dizendo quando é que vai acabar a droga desse dia. Né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. E a gente vive essa oscilação de humor, a gente vive nessa irritabilidade. E quando a gente está nesse momento, provavelmente é porque a gente não entendeu que a gente está deixando um princípio da palavra de Deus de lado. Algo que a gente precisa colocar em prática, que é o descanso. O descanso de Deus. Eu confesso, quando eu vou falar sobre descanso, e eu comecei a pensar nesse tema que Deus colocou no meu coração, a primeira questão é falar assim, poxa, mas para que falar disso? Né? Para que a gente trazer isso para dentro da igreja, tantas questões, mas isso é algo que é muito importante para Deus. E se Deus deixou na sua palavra tantos sinais, e tantos versículos, e tantas diretrizes desse princípio, é porque é importante para nós. É importante eu e você entendermos o que é o descanso na palavra de Deus, porque a nossa vida está se tornando uma loucura. A gente trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia, tem gente que trabalha todo esse tempo de pé, come uma quentinha esquentada no micro-ondas, quando dá, quando come, às vezes não tem horário para comer, come às 2, come a 1, come às 10, come às 11, não come. E a gente vive, então, chega em casa, é uma loucura, tem louça para lavar, né? Sempre vai ter louça para lavar. Eu descobri isso depois de casado, que eu vou dormir e tem acho que um diabo que vai lá e coloca um monte de louça na pia quando eu acordo. Eu não sei o que acontece, tô brincando. Né? Tem sempre roupa para lavar, aí a roupa tem que ser estendida, tem que ser recolhida, tem que ser dobrada, tem que ser guardada. Né? É um trabalhão. E aí a gente tem médico para ir, a gente tem
ônibus para pegar, a gente gasta tempo no trânsito. Então, é sempre muita coisa. E às vezes os problemas se somam a isso. Um problema que a gente tem que resolver familiar e vai no cartório e faz isso. E são coisas enroladas que demandam tempo, demandam recursos, demandam esforços psicológicos, emocionais. Então a gente vive nesse momento onde a gente está muitas vezes cansado, preocupado, estressado, fadigado pela vida mentalmente. E o que acontece quando a gente está assim? A gente está cansado demais para orar. A gente está cansado demais para ler a Bíblia. Quem aqui já começou a cochilar, pegar no sono, lendo a Bíblia, bocejar? Você está ali, meu Deus. Quem começou a orar e dormiu orando? Só eu estou levantando a mão em tudo aqui. Misericórdia, né? Coitado do pastor. Né? A gente vai ler um livro. A gente está no capítulo desde janeiro, no primeiro. A gente começa a ler o capítulo e dá um sono, dá uma preguiça. Quando você vê, você já está na TV, você já está fazendo outra coisa. E aí a gente está cansado demais para servir. Nossa, minha vida já é uma loucura, eu não tenho tempo para ajudar na igreja. E aí a gente está cansado demais para cultuar a Deus. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não vou na célula porque, nossa, o dia hoje foi muito difícil. E aí, então, esse cansaço, na verdade, ele vai nos levando para longe daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então a gente quer falar sobre isso. Então abra sua Bíblia em Êxodo 20, do 8 ao 11. A gente vai estudar um pouquinho, tirar algumas lições da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Êxodo 20, 8 ao 11 o seguinte: este é o quarto mandamento, amém? O quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém? Pai amado, querido Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. E pedimos para que o teu Espírito Santo ministre os nossos corações aqui nesse lugar, nessa noite. Fala, Deus, profundamente conosco. Traz entendimento acerca da tua palavra. E que a gente saia desse lugar edificado, restaurado, tocado pela tua santa e poderosa palavra que é viva, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos falar sobre o quarto mandamento e alguns princípios da palavra de Deus. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que eu e você precisamos lembrar do sábado. Eu vou mudar essa palavra ao longo da nossa pregação para que a gente tenha um entendimento correto. Quando a palavra de Deus vai dizer lembra-te do dia de sábado, a palavra do original está dizendo, né, Shabbat, que é descanso no original. Então, quando a gente está falando sobre sábado, é descanso. Então, lembra-se do descanso para santificá-lo, para separá-lo. E é interessante que Deus não está dando um novo mandamento. Isso já era um princípio da criação. Quando Deus cria o mundo, em Gênesis 1, ele vai gastar um dia para fazer uma coisa, outro dia para fazer outra, e outro dia, e ele viu que era bom, e foi dia, foi manhã, e foi noite, e assim ele vai criando e as coisas, mas no 7º dia, Deus não faz nada. Já parou para pensar? Deus estava cansado? Não. Deus só não fez nada. Interessante pensar, né? Talvez alguns vão falar assim, esse Deus é preguiçoso, hein? Mas que Deus é esse que descansou, que não trabalhou? Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente lembrar desse princípio de Deus, aonde Deus no 7º dia não trabalhou, não criou, não fez nada. Ele simplesmente abençoou e santificou esse dia. E isso se torna um princípio para nós. Por isso que aqui o texto de Êxodo está dizendo, lembra-te do dia do descanso. Lembra-te desse dia que Deus abençoou, desse dia que Deus santificou. E santificação é separou. Ele separou por um fim. E esse fim é o descanso. Lembra-te deste dia. E esse era uma lei que Deus está colocando, a quarta lei, e essa lei devia se estender para toda a nação de Israel. Olha, vocês precisam se lembrar que nesse dia,
que para eles na época era o sábado, vocês não vão fazer nada. E os seus animais? Também não. Os animais vão descansar, vão ficar lá de boa, sapo na lagoa, vão curtir ali o dia deles. E os escravos? Também não. E o que a gente vai fazer? Nada. É interessante pensar nisso nos dias de loucura que nós vivemos. E Deus está deixando isso para todo o povo, porque o povo de Deus havia sido liberto da escravidão do Egito. E eles sabiam que era ser açoitado, fadigado por duros trabalhos, duras penas. Então eles deveriam agir com misericórdia com as pessoas. Era um tratado também de boa vontade, de bondade, de misericórdia para com os outros. E Deus, ele coloca isso dentro de leis morais. Deus está falando o seguinte: você não vai matar. Aí a gente fala, tudo bem. Você não vai roubar. Que legal. Você vai descansar. Hã? Como assim? Eu não entendi direito esse. O Senhor quer que eu não faça nada? O que o Senhor quer? Esse dia você vai se dedicar a mim. E é interessante pensar que ele coloca isso dentro do mesmo grau, do mesmo patamar que é para a gente entender que o sábado é um princípio de Deus. Nós precisamos separar um dia para o Senhor. Com o passar das eras, dos tempos, o Novo Testamento veio trazendo que, na verdade, isso não é um dia do calendário ali. Acho que é gregoriano que a gente tem, né? Tem um nome aí para o nosso calendário. Alguém fez assim, então eu vou nessa pessoa que fez assim. Deve saber o que está falando, né? Então, tem esse calendário de 7 dias. E o sétimo, então, é o sábado. Mas com o passar do tempo, nós vimos que no Novo Testamento, a igreja começou a ter os seus sinais e as suas revelações no domingo. E Deus veio cumprir a lei. Então ele guardou o sábado, mas ele vai vendo e vai tendo sinais de que, na verdade, isso é um princípio. E nós fomos vendo que ao longo da história, o domingo se tornou o dia do Senhor. Domingo se tornou o dia de nós irmos para a igreja, cultuar a Deus, louvar a Deus, conviver com os irmãos, engrandecer, trazer as crianças. E é esse dia que o Senhor fez para a sua comunidade, é o dia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o dia do Senhor, é o dia do descanso, o dia que eu separei para Deus. Aqui nós vamos ver que Jesus ressuscitou no domingo. Nós vamos ver que o Pentecostes acontece no domingo, que Jesus apareceu aos discípulos no domingo. Então, foi migrando para o primeiro dia. Então, na verdade, esquece, é o sábado, é o dia, é o princípio que Deus quer ensinar. É o dia de nós separarmos para Deus, o dia de nós dedicarmos ao Senhor, e o dia de nós descansarmos nele, aproveitando dele, desfrutando da sua misericórdia. O Senhor é dono do sábado. Mas quando nós não nos lembramos e a gente não entende a importância que Deus dá para esse dia, o dia de hoje, o dia da tua folga, né? Porque a gente hoje tem escalas malucas por aí, nós vamos sofrendo sérias consequências e nós damos desculpas para não cumprirmos e seguirmos a palavra de Deus. Quando eu não me lembro do dia do sábado, ou do dia do descanso, melhor dizendo, né? Pensando aqui no domingo, no dia do descanso, eu começo a dar desculpas. Eu preciso de dinheiro. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Eu não tenho tempo. Eu preciso correr atrás. A gente parece improdutivo. A gente parece que a gente está desocupado. Quem aqui já se sentiu culpado por não estar fazendo nada? Gente, eu estou falando isso aqui, é para mim. Eu tenho um sério problema com isso. Eu tenho dificuldade de descansar. Muita dificuldade. Eu fico o tempo todo preocupado, achando que eu estou fazendo algo de errado. Achando que alguém está precisando de mim. Achando que talvez alguém ligou. Eu tenho muita dificuldade de deixar o celular de lado, desligado. Para mim é um tormento. E eu tenho aprendido com Deus que Ele quer isso de mim. E não é fácil. Não é fácil você ir para a praia, como eu fui nas minhas férias, e ficar com a cabeça preocupada, culpada, no meio das suas férias, com suas crianças do seu lado. Que era essa que a gente vive, que causa isso no coração do ser humano? Da gente olhar para alguém que está sentado de boa na frente de casa e falar, vida boa, eu queria essa vida, não tem nada para fazer. Não é assim? A gente vê alguém tranquilo, a gente vê alguém, às vezes, tomando lá, cadê os gaúchos? Os chimarrão, os tererê da vida.
E você fala, meu Deus, que vida é essa? Vida boa, essa eu também queria. Ganhou na Mega Sena. Nossa, porque é minha vida. Por quê? Porque parece que para nós é uma ofensa alguém descansar. Para você, mulher, é uma ofensa ver teu marido no sofá, às vezes. Quando o marido não ajuda, às vezes é mesmo. Tem que ajudar, depois deita, né? Mas, às vezes, a gente é uma ofensa. As pessoas descansarem se tornou algo ruim na nossa era, porque nós não estamos nos lembrando de um princípio de Deus. E Deus tem trazido isso no meu coração e é importante a gente entender. É importante a gente trabalhar 6 dias, mas é importante a gente lembrar que a gente precisa de descanso. Que a gente precisa tirar um dia para o Senhor. Um dia onde a gente dedica a Ele. Hoje nós estamos vivendo uma migração de pessoas saindo da igreja, não preciso de igreja. Eu cultuo a Deus em casa. Mentira do inimigo. Deus nunca quis isso, Deus nunca falou isso na sua palavra. Eu não preciso do dia do Senhor, todos os dias são santos. Fariseu, mentiroso. A tua carne está tomando conta do teu coração. Nós precisamos olhar, e a palavra de Deus diz que nós precisamos tirar um dia para Deus. O dia que é dedicado, santificado, esse dia que eu separei para vir com a minha família cultuar. Hoje é dia de igreja. Começamos a tomar banho, se arrumar, passa perfume, vem para a igreja, volta tudo melecado para casa, mas vamos, bonitinho, pelo menos nós chega bonitinho. Na hora de voltar é outra história, né? Ontem meu terno chegou lá, fui no casamento, chegou tudo cheio de ranho da Elis. Olhei meu terno e falei, não esquece, né? Mas a gente precisa aprender isso, lembrar disso. Sabe por que Deus te trouxe aqui, Deus te colocou assistindo esse culto? Para você lembrar que tem um dia do Senhor. É claro que em casos que haja impossibilidade, a gente tem que ficar em paz com isso também. Como havia também na época. Tem casos de saúde, tem casos como a gente comentou, mas quando possível nós temos que ter o dia do Senhor. O dia onde a gente descansa, um dia onde a gente faz isso, e quando não acontece, quais são as consequências quando eu não me lembro disso? Lembra-te do dia do descanso para separá-lo, e aí a gente não faz. A gente não descansa, a gente não tira um dia para o Senhor, a gente não dedica aquilo a Deus, a gente acha que está tudo bem. O que acontece? Problema. Nós acabamos quebrando um princípio de Deus e virá problema sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. É esse a consequência. É isso que vai acontecer. Nós vamos estar, na verdade, tentando gerar riqueza, gerar valor, gerar sustento, gerar qualquer tipo de situação, mas nós estamos perdendo tudo porque quebramos um princípio. Tinha uma palavra da pastora Dacinha, que eu gosto bastante desse princípio, que diz assim, quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Eu acho que é muito legal essa palavra. E é mais ou menos isso, quando você quebra o descanso, a falta dele vai te quebrar. E aí, Deus quer que a gente aprenda a, literalmente, cultuar e tirar um dia para o Senhor. É interessante que quando eu e você não lembramos do dia do Senhor, de tirar um dia para vir na igreja, cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, nós lembramos de fazer um monte de coisa. No dia do Senhor nós lembramos de fazer compra, nós lembramos de fazer aniversário, nós lembramos de fazer um monte de coisa. Pastor, pode fazer? Pode fazer. Mas quantas pessoas deixam o dia do Senhor para fazer essas outras coisas? Pastor, mas você não quer que eu vá? Não, eu quero que você vá. Mas se programe para não deixar e lembrar que existe um dia que você precisa dedicar a Deus. Um dia onde você vai se reunir com a comunidade da fé. Um dia onde você vai escutar a palavra. Um dia onde você vai cantar canções. Você faz tudo o que você precisa fazer. Mas lembre que é o dia do Senhor, porque daí você vai estar cansado. Não, mas eu estou cansado, enchi o horário. Aí vai chegar. É o que Satanás quer. É o que a nossa carne quer. Ela quer que a gente esqueça que nós precisamos de um dia que é de Deus. Um dia onde nós dedicamos a Deus. Lembra-te de ter um dia separado de outras atividades, de outras questões, de outras coisas. Às vezes a gente sabe que essas coisas são melhores marcar no domingo, porque o pessoal está de folga. E eu já cansei de ir em festa de criança, porque tem criança, no domingo. E lá vai eu e minha esposa tomar banho 11 horas da manhã, meio-dia, para já ficar pronto para o culto da noite. Por quê? Porque a gente vai prestigiar. Mas nós separamos um dia da família. O dia da igreja. São princípios que estamos deixando de lado na nossa era. Pastor, isso aí é muito
Mas quando a gente deixa isso de lado, se prepare que virá problema. E aí tem um monte de gente esfriando na fé. Tem um monte de gente se distanciando da palavra. Tem um monte de gente morrendo no pecado. Por quê? Porque tem quebrado o dia do Senhor. O dia de separar, de descansar. E eu vejo que é exatamente assim que a nossa carne, o mundo e Satanás atua. Quando Deus ele vai libertar o povo, Moisés chega lá para o faraó e ele bate na porta de faraó e fala o seguinte: olha, eu preciso que você liberte o povo para o povo ir cultuar a Deus no deserto. A gente precisa prestar culto para Deus. A gente vai ter o dia do Senhor. A gente vai cultuar. E aí, faraó olha para Moisés e fala o seguinte: o quê? Leia lá em Êxodo, se eu não me engano, 4 ou 5. Vai falar o seguinte: vocês estão, sabe o que é? Vocês estão folgados demais. Seu bando desocupado, preguiçoso, a palavra é essa. Vocês estão preguiçosos. Vocês querem cultuar a Deus, então sabe o que vocês vão ter? É mais trabalho. Vocês vão ter que queimar tijolo, fazer tijolo e não vai ter palha. Vocês vão ter que coletar palha. E ele começa então a dobrar o trabalho. Ele começa a castigar o povo. Começa a colocar dura serviço para o povo não ir cultuar a Deus, porque o povo que queria louvar a Deus estava preguiçoso. Estava demais, estava com o coração muito, como é que fala? Tinha tempo de sobra. E aí então o faraó coloca mais trabalho para ocupar. Sabe por quê? Vocês estão com mente desocupada. Esse negócio de cultuar a Deus é porque vocês estão tendo tempo de sobra. E aí a gente vai aprendendo que a gente precisa aprender. E Deus vai libertar o seu povo para que eles possam cultuar a Deus, para que eles possam louvar a Deus. E sabe, nos dias de hoje, Satanás tem feito da mesma forma. Ele tem prendido a nossa mente, ele tem cativado os nossos pensamentos, ele tem prendido a gente nesse sentimento de que a gente precisa produzir, de que a gente precisa estar fazendo algo, de que a gente precisa estar envolvido, de que a gente precisa estar ativo, de que a gente tem que estar o tempo todo. E a gente tem uma cultura agora que a gente só fala sobre isso, tem que acordar tal hora, dormir tal hora e fazer tal coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E Deus está de lado. Deus, nós não temos mais um tempo onde a gente desfruta das coisas, a gente está o tempo todo ocupado. A tal ponto de nós não termos tempo de cultuar a Deus. Não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para os nossos amigos, não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar, não temos tempo... 5 minutinhos para orar, e é isso, e não, mas a céu é corrido, e tal, e vai, e tal. E é sempre um negócio discipulado, não tem que trabalhar, e tem hora extra, serão, e tal, e vai. E a gente está cansado. E aí sabe o que Satanás faz, a escravidão moderna? Ele traz, então, nos nossos momentos livres, ocupação. Você está desocupado demais para servir a Deus. Então, nos momentos que a gente tem livre, a gente fala o seguinte: agora eu vou descansar. O que você faz? E aí Deus, e o Satanás daí coloca a coleirinha. E aí a gente está cansado, então eu vou descansar. Eu vou o quê? Eu vou ver as mídias sociais. É errado? Não, não é. Mas aí você vê até 1h da manhã. Aí você fala: nossa, tem dificuldade para dormir, tem insônia. Sabia que a luz azul, é a luz azul, né? Ela dificulta você dormir. E aí a gente não consegue dormir porque a gente gastou muito tempo ali em coisas que nos prejudicam, que nos cansam, porque era o nosso tempo livre. Era o nosso tempo livre, mas em vez de nós desfrutarmos das bênçãos que Deus nos dá, que é o nosso lar, a nossa casa, quantas imagens a gente vê lá, que eles fazem um desenho do marido de um lado mexendo no celular, a mulher do outro. É escravidão moderna, é ocupando a mente. Ou é o teu tempo livre, mas você está ocupado. Você leva trabalho para casa. E você assim vai sendo enredado, sugando essas forças de coisas que nós não precisamos. É nosso tempo livre. Aí você vai passear no shopping. E aí você compra algo que não era necessário. Você já fez isso? De comprar uma coisa que você chega em casa e fala: meu Deus, eu tenho 12 parcelas para pagar isso, o que eu fui fazer? Sabe que você comprou o teu tempo. Você gastou o teu tempo, melhor dizendo. E aí você vai entrar nesse ciclo onde você vai precisar trabalhar mais para pagar aquilo que você consumiu, que você nem precisava. Mas o que você está fazendo na hora? Não, porque eu preciso comprar, eu preciso ter. E aí a gente vai sendo, então, envolvido pela essa dinâmica do consumismo. E aí a gente vai, então,
achando que o necessário é dar o melhor para os nossos filhos. Então a gente trabalha. Chega tarde, dá um beijinho no filho, coloca para dormir. É para dar o melhor, para ele dar tudo o que eu não tive. E o que ele mais queria, ele não vai ter, que era você. Satanás, ele vai cegando e vai colocando duros trabalhos. Na verdade, eu não digo só de cargas de trabalho, mas a nossa vida. E sabe o que esse falta de descanso faz? Ele produz uma cultura de murmuração. O povo sai, é liberto, tem provisão de Deus. E sabe o que o povo faz? Murmura. Nossa, lá no Egito era bom. Nossa, época que nós estávamos escravos tinha pepino, tinha cebola, tinha melão, tinha uns negócios muito bons que era jiló e quiabo. Eu gosto, tá, gente? Eu sou fã de jiló e quiabo. Mas a maioria não gosta, né? Nossa, como era bom lá no Egito. O povo murmurava, não tinha água, murmurava, não tinha comida, murmurava, não tinha carne, murmurava. E aí essa cultura cansada, essa cultura fadigada, é uma cultura que só vive de consumo, só vive murmurando, não sabe desfrutar das coisas. Não sabe contemplar, não sabe desfrutar do descanso de Deus. E o povo então fica revoltado. E nós, como nós estamos? Será que nós temos tido esse princípio como algo de valor na nossa vida ou nós temos quebrado ele? E quando eu falo quebrar, talvez não é que você trabalhe demais, mas você vai se enredando pelo teu tempo e pela tua forma de viver a tal ponto que você não descansa, você não tem tempo para Deus, você não se dedica ao Senhor. A palavra de Deus nos convida a isso. Lembra-te do dia do sábado. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, lembra-te do teu descanso. Agora você viu no olho dessa pessoa que ela está cansada, fala assim, você está precisando. Acho que todo mundo, né? Está precisando. Mas olha só o que eu aprendo com a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha que gostoso. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá no final. Portanto, o Senhor abençoou. Teve outro dia que Deus abençoou, ele falou que era bom, mas teve um dia que ele abençoou, é o dia do descanso. Você quer ser abençoado? Não é só pedir para Deus, orar. Sabe o que você precisa fazer? É descansar. Quando nós descansamos, estamos sendo abençoados. Quando nós separamos o dia do Senhor, você é abençoado. Deixa eu te falar uma coisa. Você já está abençoado por estar aqui, estar conectado, por você ter vindo na igreja. Deus já derramou bênção sobre a tua vida. É um dia abençoado, amém? Você é abençoado porque Deus abençoou esse dia. É um dia que há a bênção do Senhor. É um dia onde a gente pode contemplar a sua graça. O Senhor abençoou o sábado. E essa bênção, ela se estende sobre a nossa vida física, espiritual e emocional. Em todos os níveis nós somos abençoados. É uma bênção coletiva. A tua família é abençoada quando você separa o dia do Senhor. Nós somos abençoados. Eu estou correndo. Não vi nenhum ó. Mas tudo bem. Obrigado, André, meu parceiro ali, o Rafa. Tem um grupo de corrida na igreja, tá, gente? Comecei correndo e tal. Sábado eu fiz uma conquista e corri meus primeiros 10 quilômetros. Penso. Cadê minha médica, Raid? Perdi 10 quilos já, Raid. Estou chegando nos 10 quilos lá. Né? Depois de quase infartar, com os bacon da vida, né? Tô meio jeito. Mas, queridos, quando a gente está correndo, eu estou aprendendo, né? Estou correndo ali, é um hobby, vamos dizer assim, que eu estou adquirindo, não sou nada profissional, mas é importante o tempo de descanso do corpo. Você que faz academia, os crossfiteiros de plantão, o pessoal que malha, você malha um dia o braço, no outro você malha o quê? Perna. Aí, ó, o pessoal sabe, o pessoal da academia que paga e não vai, né? Deus está vendo. Você malha um dia braço, no outro você malha perna. Por quê? Porque o músculo precisa descansar. Malha todo dia para ver o que dá o teu músculo. Você vai lesionar. Por que o jogador não pode jogar todo dia? Treina de descanso, o pessoal vai, tem um tempo... Porque tem que descansar. O músculo precisa de descanso, senão lesiona. Senão quebra, senão dá problema, adoece. E quando eu e você não descansamos, nós adoecemos, nós ficamos lesionados. Nós não estamos com a bênção de Deus sobre a nossa vida. E tem muita gente lesionada nas suas emoções, muita gente lesionada no seu físico, na sua estrutura mental, na sua vida de comunidade de fé, na sua fé, porque ela está lesionando, ela está
furando o descanso, o dia do Senhor. Ela não está desfrutando desse tempo. E a bênção quando nós desfrutamos de Deus e da sua igreja. Quando nós tiramos um dia dedicando ao Senhor, você vai ser abençoado desfrutando da criação. Desfrutar da criação de Deus, não do celular, da criação. Faz quanto tempo que você não pisa na grama, de pé descalço? Graminha molhada, aquela relva geladinha, e você pisa assim, parece que o teu corpo, né, é renovado pelas energias, é renovado ali por você estar junto com a criação. Quanto tempo às vezes a gente gasta na correria, no trânsito, e é rádio, e é tal, é problema, e responde o patrão, e manda e-mail, e aí você fica pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu esqueci de aquilo lá na empresa, ai meu Deus. E você não para olhar uma nuvem e tentar ver uma figura. Olha o ursinho Pooh, olha lá um boleto. Tô brincando. Mas parar para olhar as nuvens. Ontem acho que foi ontem, a gente estava dirigindo indo para o casamento. E aí o Emanuel, olha, pai, aquela nuvem, parece, sei lá, um dinossauro, começou a falar. Eu dirigindo, eu queria olhar, mas correria. A gente não para contemplar a criação, pisar na grama descalço, ver uma joaninha, sentir o cheiro da chuva e poder falar, uau, terra molhada, que gostoso, desfrutar, descansar, tirar um dia de você ficar de perna para o ar, um momento do teu dia onde você chega em casa e às vezes pode desfrutar da criação. Ontem, sábado, eu fui de manhã no parquinho com as crianças, aí eles estavam na areia, eu estava descalço, pisei na grama, deitei debaixo de um coqueiro, assim, com as costas, falei, que coisa boa, melhor que o meu colchão. Fiquei ali olhando a palmeira um pouquinho, a criança. Isso renova, isso é bênção de Deus. Sabe que às vezes a gente não perde a bênção de Deus olhando para uma tela? Eu gosto de filme, eu gosto. Mas a gente não pode deixar de desfrutar da criação, porque Deus, Ele tirou um dia para olhar as coisas e falar, isso que eu fiz é muito bom. E não fez nada, só ficou ali, olhando, contemplando. E é tão bom quando a gente vai e a gente pode sentir. Sabe uma das coisas que eu mais gosto? A gente tem uns hábitos, né? Eu gosto da brisa da noite. Eu gosto de abrir a sacada e sentir aquele ar gelado. Nossa, como é bom. Eu fico com aquela janela, posso ficar o tempo todo ali com aquele vento gelado. É muito bom. Às vezes você gosta do frescor da manhã, de acordar cedo, abrir, lavar o rosto. E ser renovado, desfrutar desses momentos onde a gente descansa a alma. Tempo de descanso, quando nós separamos o tempo para Deus, lembramos do sábado, nós desfrutamos da família. É dia de desfrutar da família. Casal, é dia de você desfrutar um do outro. É dia de você curtir. É dia de você estar junto. Os meus filhos, é interessante que a gente tem um dia de folga, quando está no dia de folga, eles já perguntam, pai, quando é que é o teu próximo dia de folga? Eles anseiam, porque é o dia da família, o dia que a gente vai fazer alguma coisa juntos, é o dia que a gente talvez vai ter uma coisa diferente, que a gente vai passar um tempo mais junto, a gente vai dedicar tempo. Mas quando nós não nos lembramos, casal, presta atenção, se você depois vai lá no curso, quando a gente não lembra do tempo de descanso, de investir, desfrutar da família, da criação, daquilo que Deus nos deu de melhor nessa terra, como diz Eclesiastes, nós deixamos e ficamos fadigados. O casamento às vezes está lesionado porque não tem tempo junto. Não tem tempo de deitar no colo. Ontem minha esposa deitou no meu colinho. Como é bom, né? A gente volta do casamento mais romântico. É bom o casamento, né? A gente volta mais apaixonado, assim, lembra do nosso e tal. E como é bom deitar no colinho, né? Tava lá, é gostoso. Quando não tem isso, às vezes até mesmo a relação sexual é prejudicada. Porque não tem tempo. Não desfruta daquilo que Deus fez. Quando nós tiramos e lembramos que há um dia que nós dedicamos a Deus, um dia do descanso, a bênção para a alma e para o corpo. Nós descansamos a alma, nós renovamos o nosso corpo. Às vezes você trabalha, você precisa ter um tempo onde o teu corpo recupera. Os animais precisam, a terra precisa, quem planta sabe, a terra precisa de descanso. E é o tempo que você vai não fazer nada. Você vai botar a pernona para o ar, você vai desfrutar, se dar o direito de ficar sem fazer nada. É o teu tempo de ócio criativo.
É o tempo onde você vai pensar, sei lá, nossa, eu acho que eu vou escrever um livro. Nossa, eu acho que eu vou fazer um curso. Nossa, que legal. E você começa a ter aquele pensamento que você nunca ia ter, porque sua mente está livre, você está pensando em um monte de coisas que Deus vai proporcionando. O que você gosta de fazer? O que é que você gosta de fazer? E o que você não tem feito? Você gosta de cozinhar? Tira um tempo para cozinhar. Faz lá, compra uma coisinha lá, às vezes, né, junta um pouquinho ali, um pouquinho daqui, dá para você ser criativo. As melhores receitas surgem quando não tem nada, né? Só não pode colocar aquele super bonder da porta da geladeira, o resto você pode usar. Vai lá na geladeira, procura uma coisa ou outra, cozinha, tem um tempo para você. Às vezes, querido, não é demônio, não. Às vezes não é que você precisa de algo. Psst. Psst. Amém. Está perdoado. Tamo junto. Mas há um tempo que a gente precisa tirar para a nossa cabeça. Fazer o que a gente gosta. É pedalar, é ir no parque. Queridos, a gente não gasta nada para ir no parque. Ah, não tenho gasolina. Vai andando. Vai desfrutando, vai vendo. Nós precisamos lembrar, porque é uma bênção. É uma bênção esse dia, é uma bênção esse tempo, é uma bênção. Deus abençoou esse dia, o dia da família, onde você se reúne em volta da mesa, onde você senta, onde você brinca, onde você se permite ficar junto. É um dia onde a bênção do Senhor renova a nossa alma, renova o nosso ser. Nós temos ligação com o Pai. Você fala, agora eu vou lá cultuar a Deus no dia. Se você trabalha com escala, daí você vai ter que achar um culto na semana. Hoje tem um monte de opção. Mas é um dia onde você se dedica. E aí você se arruma e você vem para a casa do Senhor. Desfrute da bênção que é estar nesse lugar. Às vezes a gente chega aqui na ressaca já. Meu Deus, segunda-feira, não aguento mais, preciso ir embora. Meu Deus, o pastor hoje está se estendendo na palavra, não aguento mais, eu estou cansado. Perdeu a bênção. Fica de boa, relaxa. Vira o relógio para baixo. Desliga o celular. Aprenda a desfrutar da bênção de Deus. Será que nós temos sido abençoados pelo descanso? Ou temos corrido atrás de bênçãos que não tem nada a ver? Às vezes é simplesmente você tirar um dia e colocar a perna para o ar. Se permitir. Deixa eu falar uma coisa, alguns não podem não concordar. Mas a tua louça pode esperar. A tua roupa pode lavar no outro dia. Ah, mas eu tenho tanta coisa. Todo mundo tem. Mas se permita deixar um dia para o outro, não vai matar ninguém. Descansa. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, a bênção no descanso. Mas eu quero terminar aqui. Tem um pessoal já falando, pedindo férias para a esposa. Estou vendo aqui uns negócios meio doidos. Mas tem uma outra questão aqui para encerrar. Jesus é Senhor do descanso. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Em 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º você não vai fazer nada. Ou seja, em 6 dias você vai fazer a sua obra. Em 6 dias você vai fazer o que você tem que fazer. Mas no 7º você não vai fazer. Por quê? Porque Deus é dono do descanso. Deus é dono do sábado. O Senhor Jesus é Senhor do descanso. E a gente vai aprender que quando nós não fazemos nada, na verdade é um passo de fé que Deus está fazendo por nós. Quando eu decido descansar, eu estou dizendo o seguinte, eu não vou fazer porque Deus faz. Eu não preciso me preocupar. Ah, mas o sustento, dinheiro e tal, eu tenho a conta. Às vezes a gente tem que aprender que Deus cuida. Que Deus vai sustentar. Que Deus vai fazer. Que Deus está cuidando porque Ele é Senhor. E sabe o que eu aprendo? Que isso é fé, isso é confiança. Jesus estava no barco. Jesus era ser humano, Jesus estava cansado. Sabe o que Jesus foi fazer no barco? Dormir. Esse Jesus era demais. Ele tinha um travesseiro lá. Eu acho que, será que ele tinha um cheirinho? Eu não sei se era um travesseirinho, um de ar que ele encheu na hora, mas ele tinha um travesseiro. E ele estava deitado. E a tempestade vinha e jogava o barco de um lado para o outro, e vai e vira. E os discípulos chegaram, acordaram Jesus. Você não se importa que a gente morra? E ele acorda e fala, por que vocês têm pouca fé? Por que vocês não confiam que está tudo bem, não vai afundar? Nós vai chegar do outro lado, dorme um pouquinho também. Mar, vento, se aquieta aí, deixa eu voltar a dormir. E aí ele volta. Porque Jesus vai ensinar que nós precisamos descansar no meio da tempestade. Está caindo um toró. E a gente tem que aprender a dormir com Jesus.
Sabe o que é isso? É lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de você, querido. E nós precisamos lançar essas ansiedades, senão vai ser pão de dores. O que adianta acordar cedo e dormir tarde se é o Senhor quem sustenta? Se não for o Senhor que sustenta. Deixa eu te falar, tira o dia do Senhor para trabalhar e vai ser pão de dor na tua vida. Quebrou. É uma ordem de Jesus. O Senhor é dono do sábado. Aprenda a descansar nele. E sabe o que eu tenho visto? Que quando nós aprendemos a descansar, Deus vai suprir. Olha só o que diz a palavra em Êxodo 16, 26 a 30. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Veja que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no 6º dia Ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Sabe o que eles faziam? Eles recolhiam, e aí no sábado eles foram lá ver para trabalhar, para recolher. Deus falou: não é para recolher, porque é para 2 dias. E aí eles foram e não acharam nada. E Deus falou: olha, vocês não entenderam que é para descansar, que eu vou providenciar. Não vai estragar, Deus vai cuidar. Eu atendi uma família um tempo atrás, e essa família estava passando por um momento muito difícil. Problema familiar, era uma dificuldade, havia decisões, envolvia advogado, e tinha que se tornar uma decisão, e eles chegaram e falaram assim: olha, a gente não está conseguindo, por causa dessa situação, dormir direito. Buscar Deus, está complicado. E era uma situação bem complicada. E eles estavam falando, e aí a pessoa falou: olha, eles estão me impedindo de ser frutífero nas entrevistas de emprego. Eu não estou conseguindo ir bem porque minha cabeça está preocupada, eu estou agitado. E quando ele estava falando, Deus falou no meu coração: olha, eles precisam descansar. Mas estava uma tempestade. Às vezes é difícil essas coisas. E eu tive que olhar lá para o pessoal, né, inspirado pelo Espírito Santo, e falei: faz o seguinte, vão agora para o parque dar uma volta. Dá uma passeada. Deixa isso aí de lado. Deus vai cuidar. Aquieta o coração e deixa Deus fazer. E sabe, queridos, eles entenderam esse Deus, oraram, foram, descansaram, entregaram, não fizeram mais nada. Deus abriu uma porta de emprego. Deus cuidou da situação da família. Tudo se resolveu. E o que eles fizeram? Dormiram na tempestade. Sabe o que você precisa fazer nessa noite? Dormir. Mesmo que esteja chuva caindo. Descansar no Senhor. Que Deus vai cuidar. Deus vai prover. De que Deus está sustentando. De que Deus está cuidando. Nós precisamos entender que quando nós fazemos isso, o Senhor é dono. O Senhor nos ensina e Deus vai cuidar. A palavra de Deus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, procurando o que comer, o que vestir, porque o dia de amanhã é de Deus, basta cada dia o seu mal. Então no dia do Senhor, desfrute das bênçãos do Senhor, e aprenda que Deus vai cuidar, que Deus vai sustentar. E sabe, queridos, quando eu falo isso é porque Deus tem me ensinado. Essa equipe de louvor já quiser vir subindo. Deus tem me ensinado sobre descanso. É interessante porque eu sou meio workaholic, assim. Se deixar, eu trabalho até nas 6 horas, que era da meia-noite às 6. Sabe o que eu tenho aprendido? Que quando eu vou dormir, eu boto o celular para carregar em outro cômodo, ou longe da cama. Porque se deixar é 11h30 da noite, estou respondendo mensagem. Aprendendo a descansar. E sabe o que acontece quando eu faço isso? Tá tudo bem, tá lá coisas que precisam ser resolvidas. Às vezes aconteceu, a pessoa já resolveu, porque ela tinha que resolver, mas eu tenho aprendido que eu preciso, às vezes, descansar. É claro que há situações que a gente precisa atender, e tudo bem, mas, queridos, nós precisamos aprender que Deus está cuidando, de que Deus sustenta. Talvez hoje é momento de você entregar as tuas ansiedades e falar: Deus, eu não vou abrir mão mais do dia do Senhor, eu não vou abrir mão mais das coisas do Senhor, eu não vou abrir mão mais de ter um tempo com a minha família, com a minha esposa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado, às vezes, isso que eu preciso fazer, e sentar na mesa, olhar nos olhos dos meus filhos, desfrutar das bênçãos de Deus. Eu vou me trocar e eu vou ir para a tua casa cultuar ao Senhor. E aí a gente vai se dedicando a isso, porque o Senhor cuida de nós enquanto nós dormimos. Amém? Nós precisamos aprender sobre isso. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.
a fechar os teus olhos. Talvez você chegou aqui muito cansado, talvez você está sobrecarregado, talvez os problemas estão te consumindo, estão sobre o teu coração. Há uma tempestade agitando o barco da tua vida. Mas Deus veio te lembrar de um mandamento, de separar um dia para você confiar que Ele cuida de você. Para você vir para o culto, você precisou deixar a tua casa, tua louça, tua roupa. Às vezes você deixou a tua família porque eles não vêm junto. E Deus está falando o seguinte: olha, você veio aqui no dia do Senhor, não veio? Eu estou cuidando. Eu sou o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que protege. A gente precisa aprender a dormir, mesmo quando as coisas não vão tão bem, e a desfrutar da criação. Às vezes você está tão cansado que você deixou de desfrutar da maravilhosa esposa que Deus te deu. Tão cansado que você não consegue mais ver o teu marido com os mesmos olhos. Tão cansado que você não consegue brincar com os filhos. Tão cansado que você não tem tempo de orar, tempo de servir a Deus. Porque você anda cansado demais. E hoje Deus está te convidando a você dormir no colo dele. Mesmo no meio da agitação do vento, da tempestade, Deus te convida a descansar. Separe um dia para o Senhor. Separe um dia para você, um dia para a tua família, um dia onde você vai dedicar a Deus. Para mim não tem sido fácil, queridos, mas eu posso desfrutar das bênçãos quando a gente coloca esse princípio em prática. Eu quero convidar hoje você a orar ao Senhor. Você de olhos fechados no teu lugar, talvez você está no meio de uma tempestade, Deus está te convidando a você não fazer nada, a você descansar. A você sair hoje e sentir a brisa da noite, olhar para a lua e falar: Deus está cuidando, Deus está cuidando. Eu queria que você orasse enquanto canta essa canção, depois eu vou orar por você. Mas hoje o convite é para você descansar em Jesus. Talvez lançar sobre Ele as suas ansiedades, as suas inquietações, o seu coração. E você possa ver a mão de Deus cuidando da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ser um lugar onde você